Casos reais aqui, eu vou falar aqui um tratamento, a descrição de um tratamento que eu fiz já tem alguns anos, tudo para mim que foi assim um pouquinho já tem 20 anos, né? Isso daí deve ter essa paciente, no caso era uma paciente, eu atendi lá pelos anos 2000, entre 2000 e 2003, é por aí que eu atendi ela, então temos aí 20 anos, tá? Que final do anos 2000, né? Há muito tempo, era uma paciente idosa, eu vou falar a descrição dela aqui, que eu estou com a ficha dela aqui. Na ficha não, um relato, um resumo da ficha, porque minhas fichas são muito grandes, que eu anoto tudo. São as maçarocas danadas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre a importância, né, a importância da continuidade do tratamento, porque ela persistiu ali no tratamento. Não Muitas desistiu, pessoas né? não desistiu, porque é um tratamento que demora, né? Era uma pessoa idosa já e Quanto que antes procurar, melhor, né? Mas aí demorou exa- muito a procurar. exatamente. Aí quanto mais tempo a pessoa demora, mais complicado fica. Chegar mais um pouquinho para lá, ó. Lembrando, agulhamento na dor. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Para quem não está sabendo, dia 28, 29 agora é o curso de agulhamento na dor, né, presencial aqui no Rio de Janeiro. O pessoal aí está ansioso para participar dessa turma. E eu estou sabendo que você vai ter um curso top agora no final de semana. Nesse não, no outro, né, No Bernardo? outro, rapaz, 20 é feriado no Rio de Janeiro, São Sebastião, Uhum. sexta-feira. Vai ter sábado e domingo, 21 e 22, massagem ayurvédica. Curso assim espetacular. Eu desconheço massagem mais completa que essa. Mas É, cada uma tem uma finalidade. Ela é muito, muito boa, muito poderosa. é isso aí. Eu não sei fazer, mas eu adoro receber. É Boa muito boa. noite, Tamires. Tudo bem? Tamires chegou aí. Tamires fez uma live ótima aqui com a gente na sexta-feira. Ficou legal. Ela vai estar no YouTube. É dia. Terça-feira que vem. Terça-feira, dia 17. Terça-feira, Maravilha, dia né? 17. Às Tamires 18 tem tudo para horas, ser ela vai referência ter na lá. região dos lagos. Não é só em Búzios, não, mas Exatamente. região dos Exatamente. lagos toda. Daqui a pouco o pessoal de Cabo Frio, que é ali do lado, tá indo lá para ela. Eu acabei esquecendo de trazer minha água para cá. Vi Bernardo bebendo água e lembrei. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falando aqui. Se vocês quiserem, pode me interromper, pode perguntar aqui, né? Se tiverem alguma dúvida, eu vou falar o tratamento que eu fiz de reumatismo, né? Vou falar primeiro, dar uma introdução aqui como o paciente, né? Ali na anamnese, claro, eu não vou falar toda a anamnese dela, mas vou falar aqui o que foi e cada sessão, o que eu fiz, porque a gente vai evoluindo. Eu estava ali com 2 anos de formado nessa época, 2 anos de pouquinho de formado, e e reumatismo não é fácil tratar, muito doloroso até para o paciente, né? Se tratar. Então, eu vou falar aqui a importância da persistência e até a gente acertar ali os pontos, né, legais. Bem, gente, é, todo mundo conhece, né, alguém que tem ou conhece alguém que tem reumatismo, né? Ou a pessoa tem ou sabe Ou tem, é uma parente, doença. ou vizinho, ou amigo. Todo mundo conhece Exatamente. alguém. Todo mundo conhece, né? É uma doença muito dolorosa. E essa paciente, lá no final dos anos 2000, né? 22 anos atrás, 23 anos, né? Quase agora. E na época ela tinha 61 anos, né? Sentia muita dor, né? Nos dedos da mão, principalmente na mão esquerda, devido ao reumatismo, né? Já estava diagnosticado pelo médico. Ela já estava com essa dor há 2 anos já e havia piorado muito nos últimos 3 meses, né? E estava já evoluindo para o punho e também para o braço, né? Então,
ela já não conseguia passar o braço para trás, né? Virar o braço assim para Para trás, ela botar não o conseguia. sutiã, né? Aquele movimento Exatamente. Exatamente. Ela feminino não conseguia. característico de abotoar o sutiã. Ela não conseguia, né, fazer isso, ou até colocar uma blusa, né, tem gente que coloca a blusa por trás, fazer alguns movimentos, estava limitando muito essa pessoa. Né? O braço direito também estava repuxando muito, né? O braço também repuxava. Né? Isso tudo aqui, gente, que eu vou falar, são palavras da paciente, tá? Normalmente na minha ficha eu coloco ali o que o paciente descreve. Eu não vou falar ali que se ela fala, chega lá que está com a dor de cabeça na testa, eu não vou falar que ela está com enxaqueca frontal. Vou falar que ela está com cefaleia frontal. Não é isso que eu coloco na ficha. Eu coloco o relato do paciente, tá? Que é isso que é importante para mim. Ter as palavras do paciente anotadas ali é muito importante. Eu sempre atendi assim, né? Porque aí não é o momento do diagnóstico. Isso não é um diagnóstico, né, energético ainda que eu dou, né? Eu vou anotando ali tudo que o paciente fala, né? Então, ela já estava é, com os dedos da mão esquerda, lembrando, o reumatismo era na mão esquerda, né, pelo diagnóstico médico, e já estava subindo pelo braço, né, punho e braço também. Não conseguia passar esse braço para trás, o braço esquerdo. E o braço direito já estava começando a repuxar, quer dizer, ela já estava sentindo alguma coisa no braço. As dores começaram de forma lenta, né? Bem devagar e foram evoluindo. Primeiro começou lá na mão, nos dedos. Ela já havia sido tratada com fisioterapia, né, com TENS, laser e ultrassom. Isso tudo na época, tá? Lembrando, né, eu sou acupunturista, não sou fisioterapeuta, eu não sei se esses são os tratamentos adequados para esse tipo de patologia. A Kátia acabou de entrar aí, não sei nem se ela consegue falar para a gente que se esse tipo de patologia é tratado com TENS, laser e ultrassom, né? Dani também entrou. Quem conhece, né, na fisioterapia, ela relatou que tinha sido tratada com isso. E apresentou um pouco de melhora, né? Eu falo sempre, né, que existe um ritual aí dos pacientes, né? Pelo menos a maioria deles começa, começa, né? Começa a dor, ela vai lá, se automedica, afinal de contas, algum amigo ali já sentiu a Falou mesma que aquele coisa, remedinho, né? aquele Mas, chazinho é pô, bom. exatamente. A minha mãe teve isso, faz isso. Ou eu tive isso, faz sempre aquilo, né? Funcionou com uma pessoa, então vai funcionar comigo. Aí não funciona. Então a pessoa aciona lá o plano de saúde, né? Agenda a consulta no médico, vai no médico. Aí o médico normalmente passa medicamentos, né? E a fisioterapia, passa alguns outros medicamentos para aquela patologia e faz fisioterapia. Aí a pessoa já está aquilo ali já tem algum tempo. Então, não melhorou, ela procura a gente. Depois, normalmente, a gente É chega o lá com último 50. caso, né, Aldemir? Que as pessoas Normalmente vêm para o acupunturista. exatamente, com 50 sessões de fisioterapia. É muito engraçado isso. Normalmente, quando se pede, a pessoa vai para o acupuntura, eu já fiz 50 sessões. É muito engraçado, isso não me marca muito, porque é normalmente isso, porque a pessoa já está há muito tempo com isso. Né? Que normalmente dá isso mesmo, dá em torno dos 3 meses, que foi o tempo dela aqui, 50 sessões, dá 2 meses e pouco, né? Se a pessoa for todo dia, dá mais ou menos entre 2 meses e pouco, 3 meses, né? 60 dias que normalmente a pessoa vai todo dia, né? A Kátia respondeu, né? Pode sim, dependendo da evolução, avaliando, pode melhorar a técnica. Eu estou com um retorno aqui, eu não sei se foi o telefone do Bernardo aí ou foi o meu. É o meu. Dá uma Ou tem pancada nele. Ah, tá.
né? Então, normalmente é isso. A pessoa fez lá várias sessões de fisioterapia, volta no médico, não resolve, o médico manda mais sessões de fisioterapia, a pessoa se cansa, aí vem procurar a gente, né? Então, Aí esse foi alguém fala assim, você já foi no acupunturista? Ou o próprio médico exatamente, assim, procura um acupunturista. exatamente. Né? Aí tem essas indicações e tem muito, na época, nos anos 2000, eu usava muito folheteria. A internet não era tão divulgada, né? Não se tinha esse celular assim, né? Nessa época. Era aquele tijolar, né? Ainda, aquele lá dos primórdios, a internet ainda estava evoluindo, dados ainda era muito pouco. Né? Não tinha WhatsApp na época, isso não era uma coisa que nem se imaginava ter. Então era muito folhetinho, né? E nos meus folhetinhos eu sempre falo, né? Que eu só coloco ali o nome das patologias. Falei aqui na sexta-feira com a live com a Tamires, falando sobre isso. Aí um dos indicadores das minhas referências lá, né, de tratamento na acupuntura, era o reumatismo. Então, eu não sei, de fato, deve estar na ficha, mas eu não vi se foi por indicação ou se foi por coleto. Ou nessa época também já tinha algumas matérias em jornal, alguma coisa assim, eu não sei, não lembro realmente, de fato, como ela apareceu lá no consultório. Bem, eu iniciei o tratamento com a acupuntura, né? Optei na época por colocar pontos locais e com poucos meridianos. Até era a primeira vez, eu não queria fugir muito, ainda estava um pouco, tinha pouca experiência ainda, 2 anos de experiência na acupuntura, para mim é pouco, né? Era pouco na época. E eu coloquei alguns pontos, né? Quem tiver aí com papel e caneta, anota aí os primeiros pontos que eu coloquei. Lembrando que a patologia dela era no braço esquerdo, né? Ela sentia dor na mão esquerda e já estava indo para o punho e para o braço. Na época, gente, eu ainda não tinha um método desenvolvido. Não existia o agulhamento na dor, era acupuntura mesmo, tá? Por isso que hoje a Acupuntura gente está falando de acupuntura. pós-escola. Exatamente. Aquele monte de Então, vamos informação na lá. cabeça. E olha que é muito ponto, hein? Aí vocês vão ver lá no início de carreira a quantidade de pontos que eu colocava. Né? E com o tempo a gente vai diminuindo, você sendo mais assertivo. Mas vamos lá, como é o relato do atendimento, né? Desse tratamento, vamos lá. Na primeira consulta, eu iniciei com TA14, TA14, TA5. Agora a ordem dos pontos, eu sempre anotei na ordem, tá? Foi essa a ordem de inserção que eu coloquei, tá? São o TA14, TA5, ID1, ID9, ID10, ID11, ID12, ID14 e de anelingue. Tudo do lado esquerdo. Eu só usei um lado, tá? Como falei, o método ainda não existia, não era o método, então coloquei tudo do lado da dor. É o que normalmente todo acupunturista faz, né? Vai Coloca na só causa, naquele né? lado. Vai ali na causa direto. Tá legal? Então, foi assim que eu comecei a sessão. Tá legal? Aí, eu informei a paciente, né? Normalmente eu falo depois do início ali da sessão. Eu falei que poderia acontecer uma piora dos sintomas, né? O aumento da dor, e que era uma reação comum, né? No tratamento da acupuntura. Aí, por isso que eu optei aí os pontos locais somente e somente 2 meridianos. Vocês podem ver que eu usei basicamente não, eu só usei o triplo aquecedor e o intestino delgado. Foram os pontos que eu utilizei, tá? Só nesses meridianos. O de Aneling, né, é um ponto Ponto extra, então ex. ele é fora do meridiano. Então ele não estava aí inserido nos 14 meridianos principais, tá? Na segunda sessão, a gente faz ali a evolução do paciente, né? Ver como foi, de que
querendo saber se a gente colocou certo, se não foi, se está legal ou não, né? Fica Na todo segunda, feliz, achando que vem uma resposta pô, a positiva. gente sempre espera, né? Sempre espera. Hoje em dia é quase certo, porque já tem mais experiência, né? A gente já é mais assertivo e tem um método. A grande maioria dos pacientes a gente trata hoje pelo método que a gente sabe que vai dar resultado na maioria dos nossos pacientes. Aí, na segunda sessão, a paciente relatou que ela sentiu as agulhas, ficou uns 2 dias ali sentindo ainda as agulhas, né, onde eu havia aplicado, mas nada de melhora de dor, né, não teve nenhuma melhora. Aí eu, que isso, gente? Pô, vou repetir então, né? Igual remédio, né? Vamos repetir a dosagem, né? Toma aquele remedinho ali de novo, né? Não tive essa preocupação na época de avaliar, ver o que deu certo, o que não foi. Eu simplesmente repeti o tratamento da primeira sessão. Simplesmente foi lá. TA14, TA5, ID1, ID9, ID10, ID11, ID12, ID14 e Dianeling. Repeti tudo, tá? Lembrando, gente, estou falando lá de 2000, eu tenho ainda pouca experiência, tá vinte legal? e três anos. É, só isso, 23 anos atrás. Mas é legal a gente ver como a gente evoluiu com o tempo, né? Que hoje é muito, muito, muito mais assertivo, não dá nem para comparar. Para vocês terem ideia, né, depois vocês veem aqui a live que eu fiz com a Tamires na sexta-feira, que ela fez de curso online. Os 3 pacientes que ela atendeu, os 3 na primeira consulta foram assim fenomenais, estavam sem dor. Né, para vocês verem como dá resultado, né, como o treino, né, como esse atalho aí que eu passei para vocês, todo esse sufoco aqui. Eu estou falando já de 2 anos atendendo e não tendo ali um resultado adequado. Bem, aí na terceira sessão, né, na sessão seguinte, sempre uma semana depois, ela que informou que não teve aquela sensação de agulhas. O braço esquerdo continuava doendo quando virava. Aí, dessa vez, ajustei o tratamento, coloquei em outros pontos, né, algo mais sistêmico, né, algo que eu não tinha pensado no primeiro tratamento. Tá? Vocês podem dar opinião aí onde eu errei nesse tratamento, nesse início aí de tratamento. O que que eu fiz, porque eu estava tratando reumatismo, o que que o reumatismo o que eu posso tratar ali também. Aí eu fiz um ajuste ali no tratamento. Eu coloquei o BP6, fui lá para a perna, o Da R, distal, né? Pontos exatamente. distais. Colocar o R3, eu acho que foi um dos pontos mais assertivos que eu fiz nesse tratamento. R3. Aí coloquei o Taiyang, né? Coloquei o TA5, o ID3, o ID1, aliás, do lado esquerdo, o TA14 também do lado esquerdo, coloquei o IGES 15 do lado esquerdo, o Dianeling do lado esquerdo. Aí vocês viram que eu mantive mais ou menos um padrão, na época colocando de um lado só, onde ela sentia dor. Mas acabei evoluindo também um pouquinho. Né? Isso tudo eu coloquei a paciente em decúbito dorsal. Tá? Aí quando ela virou em decúbito ventral, eu já coloquei outros pontos. Eu coloquei o ID3, ID11 bilateral, ID10 bilateral, ID12 bilateral e também o ID9 bilateral. E coloquei também o B60 lá no pé, Para dar bem, aquela bem ajudinha distal na mesmo. dor. Exatamente. Lá no pé. Então, somente na terceira sessão que eu fiz essa mexida aí no tratamento. As 2 primeiras sessões mantive o mesmo, né? E na segunda
né, eu já mudei um pouquinho, coloquei os pontos mais sistêmicos, né, mais distais, né, mais distantes, mas que tem a ver com a relação aí a patologia dela, que é o reumatismo na mão esquerda, tá? Lembrando que vocês podem comentar aí, podem dar opinião. Olha, Mi, por que você não colocou esse ponto? Por que não colocou esse outro? Porque eu não sabia, gente. Eu não sabia como é que é. Então vamos lá. Na quarta sessão, né? Quarta semana, aí a paciente voltando, né? E que ela falou que voltou a sentir aquelas sensações das agulhas por 2 dias. Mas o braço continuava doendo, né? Ajustei novamente aí, né? Já tinha me tocado que não dava só isso, tinha alguma outra coisa que não era só colocar os pontos locais ali, né? Então ajustei um pouco mais o tratamento. Coloquei o F3, né? Paciente decúbito dorsal, tá? F3, BP9 e R3. Pode ver que eu já acrescentei lá no pé, né, dos meridianos da perna, acrescentei mais o F3, né? O 9, né? Tirei o 6, botei o 9 e o R3, né? Além disso, coloquei o Taiyang, né? O o TA5 e o Janeling do lado esquerdo. Aí eu já parti para tudo pro bilateral, tá? Mesmo IG14, IG15, TA14, TA13, TA15 e VB21. Isso dos dois lados do corpo, sempre bilateral, tá? Ali colocando, né? Nessa época eu ainda colocava, eu não tinha ordem de lado, né? Eu simplesmente ia colocando, tá? Eu não tinha essa preocupação de colocar um ponto, colocar outro. Não, colocava todo um lado, depois colocava outro lado, tá? Não tinha essa preocupação ainda nesse ponto. Aí, quinta sessão. Nessa época eu já esperava um pouco. 5 sessões já a paciente tinha que ter melhorado, né? Pelo menos alguma coisa. Porque apesar de ter 2 anos ali, 5 sessões já era muita coisa para o paciente não ter nenhuma melhora. Então eu esperava, tem que ter, né? 4 sessões, na quinta sessão ela tinha que ter outra melhora, né? Mas nem tudo é como a gente espera, né, Bernardo? Nem tudo são flores, nem tudo Não, acontece nem tudo. como a gente espera. Não, não. E nesse caso foi. Ela continuou sentindo ali as agulhas, né? Mas não desistiu, né, Durante 2 dias, Aldemir? não, ela não desistiu e falou que não tinha melhorado nada. Nada, nada. Isso dá uma tristeza, isso dá uma dor no coração, tanto meu quanto no paciente, né? É, a gente fica ali meio desanimada, né? Meio desanimado com aquilo que está passando, né? Porque a gente sempre espera uma melhora. Ainda bem, né, que as pessoas, né, principalmente nessa época, 20 anos atrás, hoje em dia mudou muito, 61 anos, né? Hoje em dia eu acho que a pessoa com 61 anos não é tão idosa. Mas há 20 anos atrás, eu achava que uma pessoa com 61 anos era uma pessoa idosa, né? Mas hoje em dia o passamento é completamente diferente. Então, Cuidam mais, né? né? E os idosos também, né, eles são mais persistentes na coisa, já estão mais acostumados com alguma coisa. Então, ela não havia melhorado nada e eu acabei evoluindo um pouco mais aí o tratamento. Aí, como foi isso? É, fiz tudo bilateral agora, né? Mas usei Tanto os pontos de uma locais outra quanto forma. distais. Exatamente. Mas eu vou falar aqui para vocês o que é, alguns pontos aqui, inclusive ponto extra, que eu vou falar que ele tem um nome esquisito,
né? Mas eu vou falar aqui para vocês se atentarem, né? Do lado esquerdo, somente do lado esquerdo, eu coloquei esses pontos, só do lado esquerdo. ID11, ID9, ID10, TA14, IG15, IG16 e um ponto extra, tá? É porque eu comecei a estudar tudo, né? É um ponto extra, ele é pouco usado. Eu não sei se eu vou falar direito, né? Naoshang, né? Não perdeu muita coisa, não. Estou no quinto dia, mas a aula vai ficar gravada aqui, tá, Roberto? Boa noite, Roberto. É o quinto dia, quinta sessão. Quinto dia não, quinta sessão. E esse é lá do início dos anos 2000, mas vai ficar gravado aqui, não se preocupe. Naoshang é um ponto extra, ele fica mais ou menos nessa altura aqui assim, né, no ombro. É Naoshang, Naoshang, tá? Somente do lado esquerdo, que é o lado da queixa dela, da dor. P7, P9 e P10, janelingue e alguns pontos hastes ali do braço. Isso tudo do lado esquerdo. Enchi o lado dela esquerdo de ponto. Tá? Agora, depois eu usei somente no lado direito os pontos BP2, BP3 e R3 lá na perna. Eu tinha andado estudado lá, vendo que esses pontos podiam funcionar. Eu trabalhei com um lado X, né, que os dois são, esses três pontos, os três são lá no pé, já que a patologia dela era na mão esquerda, principalmente, então eu trabalhei no pé esquerdo, alguns pontos equivalentes ali à região da dor dela. E todos eles na parte interna do pé. Tá legal? Bem, quinta sessão, foi isso. A paciente vai, 1 hora de atendimento, vai embora para casa. Aí vem na sexta sessão, né? E eu já, assim, aguardando uma boa notícia, porque na época não dava para, não tinha como ficar passando o WhatsApp. E aí, como é que foi? Não E tinha aí, essa, não. melhora, piora? Era Exatamente. por Antigamente era carta, só. né, Aldemir? Tinha que É mandar quase carta, isso. Quase isso. telegrama. É basicamente telefone fixo. É uma coisa que hoje em dia ninguém mais usa. Né? Todo mundo só usa o WhatsApp e quando liga para o celular. Dificilmente alguém liga para o telefone fixo, que é muito mais prático, né? Então, porque todo mundo sabe que no celular é mais fácil de achar as pessoas, né? No telefone. A gente só usa o telefone fixo quando vai ligar para alguma empresa, alguma coisa assim, que sabe que tem lá uma quantidade de atendentes para Secretária. poder isso, para te atender. Bem, na sexta sessão, eu estava ali aguardando uma boa notícia, que até então, nunca, apesar de estar no início de carreira, nunca tinha tido paciente sem nenhum resultado, né? Normalmente eu tinha algum resultado depois de 2, 3 consultas, né? Já tinha algum resultado, não quer dizer que estava bom, né? Que estava sem dor, mas que eu tinha algum resultado, pelo menos com 2 consultas. Então era uma novidade muito grande. A pessoa sempre falando, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Normalmente, melhorou um pouco, antes eu não conseguia fazer o movimento, agora eu estou. Não, isso não estava legal. Aí, a notícia não foi boa, Bernardo. Nem um pouco. Sabe aquilo que eu falei que podia acontecer com ela na primeira sessão, as dores aumentaram? Aconteceu na sexta, né? Aconteceu da quinta para a sexta sessão. As dores haviam aumentado, ela sentiu a diferença grande, né? E doía quando ela esticava o braço. E sentia todo o braço, né, esquerdo, repuxar. Então, diminuiu o número de pontos. Foi nessa época que eu acabei diminuindo o número de pontos também, que eu vi que colocar a quantidade de pontos não importava muito. Precisa ser muito. Exatamente. Aí eu modifiquei bastante. Vocês vão ver aqui que
os pontos modificaram bastante, né? E a quantidade também diminuiu bastante, tá? Paciente em decúbito dorsal, aí foi F3 e o IG4, passei a usar essa combinação para quase tudo, né? IG3, F4, O F3 e IG4 mais 3. IG4, F3 com IG4, Yang. isso, exatamente. O CS6, né? E sempre tudo bilateral, né? O Dianeling eu só usei do lado esquerdo, da onde ela sentia dor. O IG15 eu só usei do lado esquerdo, de onde eu sentia dor. O IG14 é um ponto que eu quase não utilizo mais hoje, né? Que só do lado esquerdo. Isso, paciente em decúbito dorsal. Aí, quando ela virou em decúbito lateral, apesar lateral não, desculpa, ventral, apesar de eu ter diminuído bastante ali o número de pontos, eu mantive ali trabalhando basicamente no intestino delgado. Eu usei o B60, foi o primeiro ponto. Depois coloquei o ID9, que é bem ali perto da axila. ID10, um pouquinho mais em cima. O ID11, Bernardo, que adora esse ponto, né? Principalmente no teatro. Excelente ponto. Né? Botei ali o ID11, é um ponto que quase não uso também. E o ID12, são os pontos que eu coloquei. Você pode ver que diminuiu bastante ali o número de pontos, né? Então, estou aqui na sexta consulta dá 4 meses, 1 mês e meio, mais ou menos, de tratamento. Né? Então, a gente foi para a sétima consulta, né? Aí eu lá, agora sim, vamos ter resultado. Não, né? De novo, as dores aumentaram, né? Novamente. Ainda bem que essa paciente estava ali bem paciente mesmo. Ela teve que tomar remédio, né? Antes ela não estava. Ah, sim, uma coisa, que antes ela não estava tomando remédio. Ela teve que tomar remédio, voltar a tomar remédio, né? A fisioterapia ela havia parado, mas o remédio, já de vez, né? O remédio ela não estava tomando também, apesar de estar sentindo dor, ela não estava tomando, dessa vez aumentou tanto que ela teve que voltar ao remédio. Então, evoluir mais ainda. Sétima sessão, então, para mim, aquilo estava uma turbulência ali, né? Aí mudei o tratamento de novo. Não mudei muito, mas vamos lá. Mantive o F3 e o IG4, coloquei o Taiyang, né? Coloquei o Dianeling também só do lado da dor, o IG14 só do lado da dor. Pontos hastes também eu coloquei. O IG15 eu coloquei depois em decúbito ventral, tá? Então, decúbito, botei F3, IG4, Taiyang, Dianeling, Dianeling do lado esquerdo, G14 do lado esquerdo e ponto haste ali do braço esquerdo, tá? E também eu coloquei alguns pontos no dedo médio da mão esquerda, que ela está sentindo dor, né? No dedo médio eu coloquei alguns pontos ali, aquelas agulhinhas Ting, coloquei ali nas articulações para ver se melhorava um pouco. Então, aí o paciente virou em decúbito ventral, eu voltei lá basicamente com os mesmos pontos. O B60, o ID9 lado esquerdo, ID10 lado esquerdo, ID11 lado esquerdo, IG15 lado esquerdo, PA14 do lado esquerdo e ponto hastes ali no ombro da paciente. Sempre foi Deus, boa noite, boa noite. Depois fala o teu nome aí, sempre foi Deus, para a gente chamar pelo nome. Não sei se foi, não, acho que já teve aqui também, sempre foi Deus. Thaís, já talvez, não recordo o nome não. Não sou muito bom de nome. Fala aí pra gente. Fala aí pra gente, conta aí teu nome. Participou bastante das últimas lives. Participou sim, né? Mas já tem um tempinho aí sem aparecer, né? Durante o intervalo Yane. Yane, isso aí, Yane. Nome diferente até.
Como Yane. É. Sabia que tinha. Então, oi? Eu sabia que tinha uma Yane, tanto que eu confundi com uma outra pessoa que entrou. Eu lembrava Hum, da Yane. tá. Não é porque minha garganta tá seca aqui, mas vamos lá. Tu foi esquecer a água, aí. Erva. Não, não dá. Então, vamos lá. Então, oitava sessão. Enfim, uma boa notícia, Bernardo. Apareceu, Lá na gente, uma boa oitava, notícia dois aí. meses 2 depois, meses depois, uma boa notícia. Lembrando que ela já estava com essa dor já há algum tempo, né? há muito O tempo. dedo, né? O dedo que eu tinha colocado a agulha, já havia melhorado bastante e não estava mais sentindo a dor no braço. O, o ombro e o punho, né, esquerdos, doíam, mas com menos intensidade. Então, né, enfim, um resultado, uma coisa boa. Aí fui, né, Aí viu que esse utilizei, era o caminho. Que exatamente, até então estava mas, testando, né? exatamente. Mas aí eu acabei mudando um pouco mais os pontos, né? Diminuí bastante os pontos, né, nessa vez. Apesar dela ter melhorado, eu não mantive os mesmos pontos, né? Eu utilizei bem menos pontos. Utilizei o R3, BP3, IG14 só do lado esquerdo, Janeling só do lado esquerdo. Usei o C7, que é um ponto muito bom ali para o punho, né? E pontos hastes. Lembro porque ela só estava com dor no ombro e no punho, né? E ponto haste, usei ali também no dedo médio da mão esquerda, para melhorar mais ainda. E durante esse intervalo, né? Ela tinha voltado ao médico, né? Não tinha alterado, não tomou remédio, né, nesse tempo, mas ele fez no médico e fez uma ultrassonografia no braço. E segundo a avaliação do médico, a artrite estava melhorando, tá? Apesar da dor continuando, né? Porque a gente A tem que ver uma inflamação coisa, estava tá, gente? diminuindo. A inflamação estava diminuindo. A gente tem que ver uma coisa, né? Uma, o paciente ele melhora um pouco, ele começa a aumentar os movimentos dele, tá? Começa Aí ele começa a a sentir mais extrapolar. dor. Vai Aí ele fazer uma começa a sentir faxina, vai dor. pular corda. Exatamente. Aí começa a sentir dor, às vezes a pessoa não percebe, mas ela está fazendo alguns outros movimentos, mas então, como ela não está boa ainda, né? A dor volta. Aí fica nessa, melhora um pouquinho, aí a pessoa faz movimento e piora até o movimento além do que ela fazia, né? Aí acaba piorando um pouco, fica nessa. Aí e as pessoas mentem, né? De maneira geral. Isso a pessoa fica com receio ali de contar tudo, contar que fez alguma coisa, então ela estava com isso, né? Então, porque a artrite estava melhorando, a inflamação estava melhorando, né? Segundo o médico, né? Então ela estava sem dores e já estava fazendo um movimento que antes não fazia. Isso durante o intervalo entre a oitava e a nona. Então, ela relatou isso na nona sessão. Tá? Depois de 9 sessões, ela foi no médico, né, fez o exame, né, fez o ultrassom, que constatou e ela percebeu também que estava fazendo alguns movimentos que não fazia antes porque estava sem dores. Aí voltei ali, trabalhei os pontos F3. Vocês podem reparar que eu não tinha muita coerência de ponto nessa época, tá não. Eu ia colocando, ia mudando sempre os pontos ali, fazendo muito teste. Que estava na minha época ali, não das certezas absolutas, né? Aliás, coisa que eu não tenho até hoje, mas hoje eu tenho algumas outras certezas. Nessa época, eu só tinha dúvida, e muita dúvida. Porque a cada paciente eu estudava bastante ali para aquilo. Eu via que um outro ponto, esse ponto aqui é melhor. Eu vou lá e mudava o ponto. Então eu anotava tudo a lápis
para cada paciente, eu estudava os pontos, né, que eu podia fazer, anotava lápis ali e colocava, né, para fazer. A Iane está pedindo para participar aí, é isso mesmo, Iane? Ou apertou errado? Quer participar ao vivo aqui com a gente, entrar aqui? Se Fazer for, não algum tem relato, tirar problema, mas alguma tem que. dúvida. Só que a gente pede alguma coisa, esteja com fone de ouvido, né, num local iluminado, né, e E, que seja dentro do se tema, possível, né? uma boa internet, né? Uma Que boa internet, às vezes exatamente. derruba a Se for gente. isso, se for isso, fala aí para a gente que você pode entrar aí à vontade, para não ficar. Mas tem que ser dentro do tema, as perguntas. Caso isso, você pode perguntar por aqui mesmo. Tá legal? Sem problema nenhum. Aí trabalhei os pontos, né, na nona consulta. F3, C7 e G14 do lado esquerdo somente, Janeling do lado esquerdo e pontos hastes, né, no braço, né, ali esquerdo e no dedo médio da mão esquerda também. Mantive basicamente a mesma coisa. E coloquei moxa em 2 pontos, né? Até então eu não tinha colocado ponto, né? O G14 e o Janeling. Ah, tá. Não tenho fone, não usa. Sabe por quê? Acontece, Anne, Fica muito sem aberto. fone, ele dá Dá eco. eco. É porque ele pega o som que eu estou falando, que eu e o Bernardo estamos falando, aí ele Entra passa, no fica microfone aí, do celular e fica é, nesse looping e aí. fica nesse looping maluco aí, fica meio confuso, tá? Aí toda vez que aí fica complicado pra gente, não fica legal, tá bom? Mas não teria problema nenhum E você participar de aqui com a repente, se gente. tiver alguma dúvida, escreve aí pra gente. Exatamente, a gente fala aqui para você, tá? Então, da nona sessão, né, apliquei moxa, que até então não estava utilizando. Eu estava na época que achando que não podia colocar moxa em artrite, inflamação, tendinite. Eu tinha essa questão, que achava que era um quadro de calor na época, né? E eu não colocava. Hoje em dia eu não tenho mais essa. Eu sei que a bucha é muito eficiente para as patologias, né? Para os tratamentos de inflamatórios, a moxa é muito boa. A moxa a gente não utiliza em quadros de calor, né? Tipo herpes, erisipela, psoríase, aí a gente não utiliza. Mas fora disso dá para utilizar tranquilo. Então, pode ver que foram bem menos pontos, né, que eu utilizei a moxa. Legal? Aí, 10ª sessão, né, do paciente, sessão derradeira, última sessão, ali do paciente, né, a gente passando ali para ele, né, e eu não sabia que seria a última, né? Acabou ela vindo, ela não apresentava nenhuma dor, não tinha mais queixa nenhuma ali do que ela queria, né? Mesmo pressionando o local, a gente testa, começa a pressionar, estava sem limitação de movimento nenhum, fazia os movimentos dela, né? Que onde apertava antes doía, agora não, estava ali tudo normal, apertando, nada. Então, eu só reforcei, botei alguns pontos ali para atender e dar alta no paciente. Eu usei o Taiyang, o Janeling, aí eu usei dos dois lados, tudo bilateral agora, tá? Para reforçar, para ela não voltar mais. O IG14, o F3 e o E36, que é um ponto bom para regulação geral. Essa consulta foi base para uma regulação geral do paciente, né? Gente, isso aí foi de longe, né? O tratamento que eu demorei mais tempo para ter uma resposta, né? Mas vocês podem ver que nas duas últimas que melhorou bastante, por isso que é da persistência do tratamento, principalmente quem já está com bastante tempo com isso, a pessoa mais idosa demora mais também para ter resposta, né? Então,
a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Sempre se aprimorando, sempre estudando. Essa foi uma paciente que eu tive que estudar bastante ali os pontos, por isso que mudou muitos pontos no decorrer do tratamento, porque a gente vai, coloca, não tem resultado nenhum, que a gente espera pelo menos que tenha algum resultado. Mas sem resultado nenhum, a gente não espera. Não, se não funciona, a gente vai ver outros pontos que para aquele paciente, para aquela patologia, funciona melhor. Quer dizer, ao contrário, que para aquela patologia, naquele paciente, um outro ponto pode funcionar melhor. Então, porque a gente tem que ver que os pacientes são indivíduos, né, diferentes, né, e temos formas diferentes de tratar. Tá legal? Dúvidas? Pode perguntar, Com fala aí. Se certeza. quiser falar alguma coisa aí, Anne, fala aí com a gente, E né? interessante, né? Quando a gente dá alta para um paciente, muitas vezes ele não nos abandona, porque a gente tem outros problemas para ser tratado. Então, nem Uhum, sempre o dar alta significa o paciente não retornar mais. Mesmo que ele não retorne naquele momento, fica na memória o tratamento assertivo que ele passou. uhum. Então, ele vai estar sempre indicando para outras pessoas e volta a entrar em contato conosco. Ele sempre volta. Eu tenho pacientes, né? Outro dia eu falei que eu tenho pacientes do ano 2000, 2002, que estão sempre lá, de ano em ano, de tempos em tempos. Eles voltam lá para ser atendidos, porque eles já sabem o caminho, né? Não precisa fazer assim, automedica, vá ao médico, faz fisioterapia, depois procura a gente. Já Não, vai ele já direto, sabe, né? já vai direto, né? Porque ele já sabe, quando eu tive isso, eu fiz acupuntura lá com o Aldemir, fiz acupuntura com o Bernardo. Então, ele retorna pra gente. Sempre. Tá legal? Iane, quer tentar? Quer tentar entrar aí mesmo sem coisa, já que a gente já passou tudo aqui, que quiser entrar falando sobre esses assuntos aí com a gente entra aqui contigo, mas Até aí que vai que não dá eco. exatamente. Vai que é o celular dela é bonzão, né? Apesar de, viu, meu celular hoje não ficou mudo, né? Já Eu está acho aí. que a última atualização dele, ele deu uma melhorada, né? Sim. Parou de fazer, de ficar mudo. Fala aí pra gente, Anne, se você ainda quer entrar, né, para esse finalzinho de live aqui, que tem quase uma hora que a gente falando, tem 50 minutos mais ou menos, falando aqui. Pode deixar, Ele a deve minha estar no hora tá acabando. intervalinho aí. Ah, então tá Depois legal. a gente Então, gente, combina com calma. essa aula vai ficar gravada aqui, vai ficar aqui para vocês. Muito obrigado. Semana que vem deve ter um outro relato também aqui, né? Ou de repente a gente pode aparecer com a outra, é, com a outro paciente aqui, um outro paciente não, um outro aluno para aqui com a gente, tá legal? Vou deixar a hora que tomo conta de criança e na hora de descanso. Ah, Então tá beleza. legal, tudo tranquilo então. Gente, um abraço e até a próxima. Eu achava que essa Até a cor aí ia ficar igual essa cor aqui. Eu não sei se meu mas é diferente. celular que está Não, é diferente. diferente. Boa noite, Né? gente. Boa É, noite, Tamires. deixa eu ver aqui que a Kátia está falando aqui. Quem foi mais perseverante? Você ou o paciente? Nessa época, Kátia, eu confesso que eu estava ali cheio de disposição, né? Porque eu estava aprendendo ainda, né? Estava uns 2 anos ali. Eu tinha acabado de separar dos meus sócios, eu estava sozinho numa sala. Eu abri minha sala nova nos anos 2000. Primeiro eu abri em 98, aí eu fiquei até finalzinho de 99. Em 2000 eu abri a sala com duas outras. Eu abri uma sala sozinho, né? Abandonei lá as minhas antigas sócias e abri uma sala no mesmo prédio, sozinha. Então, eu acho que os dois foram bem perseverantes aí, né? Eu, né, que estava ali estudando a beça, meus livros são todos rabiscados por causa disso. A gente procurava, pô, se não está funcionando, qual outro ponto fica melhor? Né? E isso tudo ali anotando na ficha. Como eu falei, eu botava lá o F3. Alguém fala, o F3 é bom para isso.
Aí eu ia lá, não funcionou. Aí o que outro ponto eu podia colocar para essa patologia? Aí eu anotava lá na ficha para a semana seguinte eu colocar, né, o ponto. Um abraço, então. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.